Olá, hoje nós vamos para o capítulo 18 do livro do Eclesiástico. Esse capítulo fala para a gente da grandeza de Deus e o nada do homem. Olha que bonito, a grandeza de Deus e o nada que é o homem diante de Deus. É um capítulo muito bonito que nos leva a uma profunda reflexão para perceber o nosso nada diante daquele que é tudo. Vamos lá? Dá um like no vídeo aqui, ó. Só dá, tá vendo onde tem um joinha assim? Dá um like lá. Isso. Agora se inscreva no canal. Já se inscreveu? Obrigado. Chame mais 2 pessoas para se inscrever e para fazer esta aventura maravilhosa de caminhar pela palavra de Deus. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então o capítulo 18. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada há a subtrair, nada há a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo. E quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem? E para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é, quanto muito, 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar ou como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor, o faz com seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apresenta a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura, o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva? Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. A dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te. E no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia e do tempo em que Deus castigará desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo, e tudo isso acontece no instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias de tentação, se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfizeres
a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio de multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a tentar contra a tua própria vida. Muito bem, o livro do Eclesiástico é um livro de sabedoria, de conselhos, é um livro que quer nos instruir, né, a partir daquilo que foi revelado pela lei, pelos profetas e pela sabedoria do povo que já tinha tido muito contato ali com várias e várias culturas, várias sabedorias, mas sobretudo com aquilo que se tinha conseguido compilar e sintetizar da palavra de Deus. Há uma visão muito clara desse capítulo 18. Deus é grande, Deus é imenso, Deus é tudo e o homem é nada. Como o homem é nada, ele precisa constantemente da misericórdia de Deus, ele precisa constantemente de Deus e ele precisa se convencer disso, né? Tanto é que no capítulo 18 começa falando dessa grandeza de Deus que até é incompreensível para o homem, e logo depois no capítulo 18 a gente começa a falar de que se o homem não precisar de Deus, se ele não quiser precisar de Deus, ele continuará sendo nada. E é interessante que esse capítulo 18, em determinado momento, fala assim: você tem que usar o remédio antes de ficar doente. Antes da doença, humilha-te. Ou seja, o que é o remédio? O remédio é estar diante de Deus de forma humilde, obediente, porque você não é nada, porque você não é nada, né? Então, é importante que o homem, cada um de nós, perceba isso. O nosso lugar aqui na Terra é um lugar de insignificância, porque Deus é tudo, Deus é tudo. Nós, às vezes, muito facilmente trocamos essa coisa, achamos que Deus é nada e nós que somos tudo. Nós chegamos a um delírio hoje de que a gente diz: não, Deus não existe. Tem pessoas que afirmam que Deus não existe. Por quê? Porque tem pessoas que têm necessidade de matar Deus. Tem pessoas que têm necessidade de dizer que Deus não existe, porque a presença de Deus incomoda. Por que a presença de Deus incomoda muita gente? Porque Deus é tudo. E ele, quando olha para Deus, ele se vê como um insignificante, como nada. Então, isso para algumas pessoas é insuportável. Insuportável você se considerar nada, você se considerar uma poeirinha indigente, né? Então, as pessoas o que fazem? Vão pelo caminho mais fácil. Diz: Deus não existe. Porque se eu considerar que Deus existe, eu tenho que considerar que Ele é tudo e eu sou nada. Então o mundo de hoje busca o caminho mais fácil. Vamos matar Deus. Ah, Deus não existe, a ciência não comprovou, a ciência não disse nada, a ciência não chegou a uma conclusão, então Deus não existe. Ah, a filosofia me mostrou que Deus não existe. Por quê? Porque para algumas pessoas é insuportável admitir Deus que é tudo, porque assim ele teria que admitir que ele é nada. Mas esse é um exercício muito importante, porque o próprio livro do Eclesiástico, nesse capítulo 18, ensina para a gente: humilha-te. Qual é o remédio que a gente tem que tomar para a gente encontrar a felicidade? Humilhar-se diante de Deus. O que é humilhar-se diante de Deus? É assumir que nós somos nada e que Deus é tudo. Vem aqui comigo alguns versículos para a gente entender melhor aqui. Ó. Vamos lá. Vamos aqui. Primeiro vamos entender aqui, ó, o versículo 6, fala justamente dessa grandeza de Deus. Olha que interessante. Quando... vamos ver aqui.
Nada há a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo. E quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Ou seja, depois do homem ter conhecido tudo, depois do homem ter feito tudo, depois de ter todas as ciências do mundo, depois de ter compreendido tudo, ele não compreendeu nada ainda. Só está começando. Ou seja, a grandeza de Deus... Deixa eu te explicar uma coisa. Entenda uma coisa. A grandeza de Deus está fora da nossa compreensão. Tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós conhecemos de Deus, é apenas um começo. É isso que está na Bíblia aqui, ó. Aqui, está aqui, ó. Está aqui. Quando o homem tiver acabado, ou seja, tiver acabado de conhecer, de estudar, de pesquisar, quando tiver acabado tudo, então ele vai estar só no começo. Então é o seguinte, o livro do Eclesiastes fala para a gente, depois da gente ficar sabendo tudo de Deus, pesquisado tudo de Deus, entendido tudo de Deus, compreendido tudo de Deus, é apenas um começo. Por quê? Porque Deus é grande demais para caber dentro da nossa cabeça. Deus é grande demais para caber dentro dos nossos pensamentos. Vamos lá no versículo 8. Tanto é que o versículo 8 fala para a gente, a duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água no mar, como um grão de areia. Ou seja, mais uma vez o livro traz para a gente, escuta uma coisa, toma consciência da sua insignificância. O máximo que você consegue viver é 100 anos, máximo que 100 e poucos anos. Diante de Deus que é eterno, o que é isso? Nada. Diante de Deus que é para sempre, o que é viver 100 anos? O que é viver 100 anos? Então, vem aqui, ó. Vem aqui uma coisa que daqui a pouco vai me mostrar. Qual que é o remédio para tudo isso? Versículo 12 é uma coisa muito interessante que fala aqui, ó. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina se estende a todo ser vivo. A compaixão de um homem, ela só existe para com o outro. Ah, uma pessoa tem compaixão de quem? Ah, para um próximo, para uma pessoa. Você tem compaixão de quem? Ah, de um amigo, de alguém que está próximo a você já. Mas a misericórdia de Deus é para todo mundo. Mas vamos lá, voltando aqui que eu queria dizer para você. Você não é nada diante de Deus, porque Deus é tudo. Qual é o remédio, então, para você ser feliz? Então, vou te explicar aqui, ó, versículo 20. Qual o remédio para isso? O remédio é isso. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás a misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te. E no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Muito bem. O que é isso aqui, gente? Qual que é o remédio diante de Deus? É você se humilhar diante dele e dizer, eu sou nada, você é tudo. Eu preciso de você, eu não sou nada sem você. Esse é o remédio. Caso contrário, você será uma pessoa soberba. Vai dizer, não preciso de Deus, não vou até a Ele. Para que a religião? Para que a missa? Não é assim que as pessoas fazem? Não busca o remédio. Não busca o remédio, aí fica doente. Ah, para que eu vou me preocupar com Deus? Para que eu vou ensinar a minha família valores cristãos? Para que eu vou nesse negócio de missa? Para que eu vou ficar no negócio de igreja? Aí, o que acontece? Vem a doença. Qual que é a doença? É você transformar a sua vida numa coisa sem sentido, sem graça. Aí você vai procurar o remédio. Qual o remédio? Humilhar-se diante de Deus e reconhecer que Ele é tudo. E que sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele não podemos nada. Então o conselho do livro do Eclesiastes é o seguinte, antes da doença, humilhe-te. Antes da doença, vai lá, humilhe-te. E no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. Muito bem, gente. Esse é o grande remédio para os tempos de hoje. O remédio para o tempo de hoje, né, é curar essa doença horrível que tem a humanidade de não querer precisar de Deus, de não achar que Deus é importante. Onde isso nos levou? Aí. Aliás, nem precisa olhar para o mundo, basta olhar para uma família que não tem Deus como valor principal.
Eu já conheço muita coisa assim, né? Basta ver, basta olhar para uma família que não colocou Deus como aquele que é principal. Basta olhar para alguém que não suporta, né, que Deus exista, porque para Deus existir, ele vai perder o seu lugar de reizinho no mundo, né? Veja aí, cuidado. Antes de adoecer, procura o remédio que está em Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, radices Davide. Aleluia.